Quando pensamos em uma gincana escolar, geralmente imaginamos brincadeiras, provas esportivas e momentos de diversão. Mas no CEP Dom Pedro II, a proposta foi diferente. Em vez de criar apenas um evento, a escola criou uma estratégia pedagógica, aprendizagem em desafio, conhecimento em conquista e formar estudantes em protagonistas de sua própria função. E assim nasceu o JoyDP 2026, Jogos Integradores do CEP Dom Pedro II. O JoyDP é uma gincana interdisciplinar desenvolvida ao longo de todo o bimestre. Cada equipe acumula pontos por meio de desafios pedagógicos, esportivos e acadêmicos. Os estudantes são distribuídos em equipes identificadas por cores. Mas o mais importante é que a gincana não acontece apenas nos dias de culminância, ela acontece diariamente, em sala de aula, nos aulões, nas plataformas, nas provas, nos clubes, nas eletivas, nas atividades culturais e em praticamente todos os espaços da escola. Aqui, aprender também vale pontos. A competição é construída em várias frentes. Algumas delas acontecem diariamente, outras acontecem em datas específicas, chamadas de batalhas. Cada batalha tem um objetivo pedagógico diferente e todos contribuem para fortalecer a nossa aprendizagem. A primeira batalha é a batalha da frequência. A presença dos estudantes passou a gerar vantagens para as equipes. Durante a gincana, acontecem as chamadas caixas surpresas da frequência. A organização sorteia uma turma e um número da chamada. Se o estudante estiver presente naquele momento na escola, sua equipe recebe pontos. Além disso, as turmas com maior frequência conquistam o direito de influenciar a competição por meio de votações estratégicas. O resultado é simples. Os estudantes passaram a incentivar uns aos outros a comparecer à escola. A presença deixou de ser apenas uma obrigação, passou a ser uma responsabilidade coletiva. Outra batalha importante acontece nas provas de bloco. Em datas específicas da gincana, os estudantes que conquistaram as melhores notas garantem pontos para sua equipe. Isso muda completamente a forma que os alunos olham para as avaliações. A prova deixa de ser apenas um instrumento de verificação. Ela transforma em uma oportunidade de beneficiar sua equipe por meio do conhecimento. Cada estudante percebe seu esforço e também beneficia os seus colegas. Os aulões também passaram a fazer parte da competição. Em dias específicos, as atividades envolvidas durante os aulões geram pontuação para as equipes. Participar, resolver exercícios, responder desafios, demonstrar conhecimento, tudo isso pode contribuir para a pontuação coletiva. O aulão deixa de ser apenas uma revisão, ele se torna um espaço de protagonismo acadêmico. Uma das mudanças mais visíveis ocorreu nas plataformas educacionais. Os estudantes passaram a disputar pontos por meio do desempenho em ferramentas como Letras, Só Vem Enem, Desafio Crescer, Portal Net Escola e o Goiás English. Ao perceber que sua participação ajudava na equipe, os estudantes passaram a acessar mais as plataformas, produzir mais textos, resolver mais atividades, buscar melhores resultados. No Goiás English, por exemplo, houve um aumento significativo na quantidade de certificados. A escrita também passou a fazer parte da gincana. As equipes precisaram planejar apresentações, defender ideias, produzir textos e construir argumentos. Além disso, surgiu uma nova proposta, o Jornal da Gincana, produzido pelos próprios estudantes. Nele serão publicados registros das provas, entrevistas, reportagens e artigos de opinião. A atividade fortalece competências fundamentais da língua portuguesa: leitura crítica, argumentação, produção textual, revisão, coesão, clareza e defesa de pontos de vista. Depois de semanas acumulando pontos, chegou o primeiro grande momento da competição. A gincana Vença Se Puder, um dia inteiro de desafios rápidos, apresentações coletivas e integração entre as diferentes áreas do conhecimento. A primeira prova é o grito de guerra. Cada equipe precisa criar uma apresentação original. A letra deve conter referências à escola, à educação, aos direitos humanos, ao respeito às diferenças, à cooperação e ao protagonismo juvenil. A prova é dividida em 3 partes: caracterização visual da equipe, apresentação do grito de guerra e a torcida organizada. Além da criatividade e animação, os estudantes trabalham a escrita, a expressão oral, ritmo, cooperação e, claro, a produção artística. Em seguida, acontece a prova do mascote. Cada equipe deve criar um mascote inspirado em um animal silvestre do estado de Goiás. O mascote precisa representar educação, preservação ambiental, direitos humanos, a identidade do CEP Dom Pedro II, os valores da gincana. A prova possui 3 etapas. Primeiro, a apresentação do desenho. Depois, a apresentação oral. Por fim, a apresentação da fantasia criada pelos estudantes. A atividade integra arte, ciências da natureza e língua portuguesa. Os estudantes pesquisam, desenham, argumentam e apresentam publicamente suas ideias. Ciências da natureza. Na prova de ciências da natureza, biologia e química, se unem desafios rápidos. Os estudantes precisam mobilizar conhecimentos científicos, interpretar situações, problemas e resolver questões em tempos limitados. A atividade estimula o raciocínio científico, atenção e a tomada de decisão. A prova soletrando representa a língua portuguesa. Os participantes precisam demonstrar domínio da ortografia e da norma padrão.
Além da escrita correta das palavras, a atividade fortalece a atenção, memória e segurança linguística. A prova dialoga diretamente com habilidades relacionadas aos descritores da língua portuguesa e às avaliações externas. Complete a música. História e artes se encontram nas provas Complete a música. Os estudantes precisam reconhecer músicas, completar trechos e compreender referências históricas e culturais. A atividade estimula a interpretação, repertório cultural e a análise crítica. E Speed Vocabulário. Na prova de inglês, os participantes têm apenas 1 minuto para dizer o maior número possível de palavras relacionadas a um tema específico. Vocabulário, pronúncia, rapidez de pensamento, comunicação oral, tudo isso é colocado à prova. A matemática aparece no desafio Matematicando. Os estudantes precisam enfrentar problemas de lógica, raciocínio rápido e interpretação matemática. Mais do que calcular, é preciso pensar estrategicamente, analisar possibilidades e construir as soluções. Torta na cara. Na prova Torta na cara, as ciências humanas assumem o protagonismo. Perguntas rápidas de história, geografia, filosofia, sociologia e conhecimentos gerais desafiam os participantes. O formato é divertido, mas exige repertório, leitura de mundo e pensamento crítico. Desafio da carreta furacão. A última prova do dia une educação física e artes. Os estudantes precisam apresentar performances de dança, expressão corporal e interação com o público. A atividade valoriza a criatividade, movimento, trabalho coletivo e, claro, a confiança. School Connection. O segundo dia da gincana possui uma dinâmica diferente. Os estudantes participam de estações temáticas distribuídas pela escola. Cada estação trabalha uma área do conhecimento. Caça ao tesouro. Os participantes precisam interpretar pistas, resolver enigmas e conectar informações para avançar. A atividade trabalha a leitura, inferência, raciocínio lógico e, claro, a cooperação. História. Desafios históricos ajudam os estudantes a compreender processos sociais, acontecimentos marcantes e transformações ao longo do tempo. Inglês. Jogos e desafios linguísticos fortalecem o vocabulário, compreensão e comunicação. E artes. A criatividade se transforma em desafio. Os estudantes produzem, interpretam e apresentam manifestações artísticas. Robótica em foco. Os grupos desenvolvem soluções utilizando robótica e pensamento lógico. A atividade estimula a criatividade lógica e, claro, a resolução óbvia de problemas. No português, os participantes enfrentam desafios de interpretação textual, leitura crítica e análise linguística, habilidades fundamentais para as avaliações externas e para a vida acadêmica. Kahoot de escritores. Uma revisão gamificada dos escritores da língua portuguesa. Os estudantes competem enquanto desenvolvem habilidades avaliadas em provas oficiais e xadrez de jogos de tabuleiro, que envolve estratégia, planejamento, antecipação, tomada de decisões. Tudo isso aparece nessa estação. Sociologia e filosofia. Os estudantes refletem sobre ética, cidadania, convivência e direitos humanos. Aprendem a argumentar e compreender diferentes perspectivas. E mapa da lógica. Uma trilha repleta de desafios matemáticos e enigmas. Cada avanço depende da capacidade de racionar, interpretar e resolver problemas. O JDP 2026 mostra que uma gincana pode ser muito mais do que entretenimento. Ela pode fortalecer a frequência, melhorar o desempenho acadêmico, estimular o uso das plataformas e valorizar a leitura e incentivar a escrita. Desenvolver o raciocínio lógico, fortalecer o protagonismo juvenil e transformar a escola em um espaço de participação e pertencimento, porque aqui, vencer não significa conquistar pontos, significa aprender, participar, crescer e construir conhecimento junto com toda a comunidade escolar. JDP 2026, muito mais que uma gincana, uma experiência de aprendizagem.